Um breve resumo dos livros da Bíblia Sagrada. Vem comigo. Gênesis conta a história da criação do mundo, dos animais, do ser humano e dos patriarcas. Êxodo é a sequência do que ocorreu em Gênesis, narra a história de uma família descendentes de Abraão que se tornou uma grande nação fundamentada em uma promessa feita pelo Senhor. Essa nação viveu durante muito tempo no Egito, onde foi escrava e oprimida, até a hora de o povo de Deus ir para a terra que o Senhor havia preparado para eles. Levítico, o tabernáculo foi levantado sobre orientação do Senhor, porque era chegada a hora do povo conhecer as leis e o processo a ser utilizado nos cultos. Números relata o período de 40 anos de peregrinação, quando o povo de Deus ficou caminhando no deserto. Depois disso, finalmente chega à fronteira da terra prometida. Deuteronômio, Moisés, em seus últimos meses de vida, relembra a nova geração as leis de Deus antes de entrarem na terra prometida. O autor destes 5 livros foi Moisés. Josué, o livro conta a conquista e a divisão da terra de Canaã após os 40 anos no deserto. O autor foi o próprio Josué. Juízes eram autoridades civis e militares que governavam Israel sob o comando do Senhor. O livro conta toda a trajetória do povo desde a entrada da terra prometida até a instituição da monarquia, narrando um período de aproximadamente 350 anos. Os personagens em destaque são os juízes, e a juíza, porque são Otoniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Abimeleque, Tolá, Jair, Jefté, Ibsã, Elon, Abdon, Sansão, Eli e Samuel. Desconhecida, embora a tradição judaica atribua a autoria ao profeta Samuel. Ruth. O livro conta a história de uma estrangeira que, após a morte de seu marido, prefere ficar com sua sogra e entre o povo de Deus. O autor é desconhecido, embora a tradição judaica atribua a autoria ao profeta Samuel. Primeiro livro de Samuel. O livro conta a transição do governo de juízes para a monarquia. Narra um período de 115 anos, desde a infância de Samuel, o último juiz, até o reinado de Davi, o segundo rei de Israel. O autor é o profeta Samuel e outros. Segundo livro de Samuel, o reinado de Davi após a morte do primeiro rei de Israel, Saul. O autor, desconhecido. Primeiro livro dos reis. Desde o rei Salomão, sucessor de Davi, até o cativeiro babilônico, durante esse período, Amós e Oséias profetizaram em Israel, enquanto que Obadias, Joel, Isaías, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias e Jeremias profetizaram em Judá. A tradição judaica atribui a autoria a Jeremias, através de compilação de fontes históricas. Segundo livro dos reis, o mesmo de primeiro reis, durante esse período, Amós e Oséias profetizaram em Israel, enquanto que Obadias, Joel, Isaías, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias e Jeremias profetizaram em Judá. A tradição judaica atribui a autoria a Jeremias, através de compilação de fontes históricas. Primeiro Crônicas. Esdras conduziu um grupo de judeus que se encontrava exilado de volta à Palestina, por volta de 458 a.C., com o objetivo de restaurar a comunidade. A tradição judaica atribui a autoria a Esdras. Segundo Crônicas.
Esdras, em Crônicas 1 e 2, faz uma recapitulação da história do povo. O autor, a tradição judaica, atribui a autoria a Esdras. Esdras. Deus usou 3 reis persas e outros líderes judaicos, como Zorobabel, Josué, Ageu, Zacarias e Esdras. Para libertar o povo cativo da Babilônia, havia 70 anos que eles estavam ali no cativeiro. O rei Ciro conquistou a Babilônia em 539 a.C. e autorizou a volta dos judeus para Jerusalém, sob o comando de Zorobabel. 50.000 judeus retornaram à sua terra para restaurar o templo. Depois disso, já no reinado de Artaxerxes, Esdras promove um resgate das tradições do povo. O autor foi Esdras. Neemias, o retorno do povo de Israel após o cativeiro da Babilônia. O autor, Neemias. Ester, o livro de Ester relata um período de 10 anos durante o reinado de Xerxes ou Assuero. Israel era livre nesta época e o decreto de Amã, o último esforço para destruir os judeus no período do Antigo Testamento, quando Deus se usa da rainha Ester para salvar seu povo. O autor continua desconhecido. Jó, os relatos provavelmente ocorreram em uma sociedade patriarcal na época de Abraão. O autor continua desconhecido. Salmos. Os salmos eram escritos em situações de dificuldades e dor ou de gratidão e louvor em forma de cânticos. O autor ou os autores é Davi e outros. Provérbios. Os textos foram escritos durante o reinado de paz de Salomão, considerado o homem mais sábio do Antigo Testamento. O autor se dá a Salomão e outro, como Agur e Lemuel, que talvez venha a ser o mesmo. Eclesiastes. O final do reinado de Salomão, quando ele fazia um balanço sobre a sua vida. O autor, o próprio Salomão. Cantares de Salomão. Declaração de amor de Salomão por uma mulher. O autor, Salomão. Isaías. A história se passa em um período de expansão do Império Assírio e declínio de Israel, em uma época onde a nação apresentava males sociais, abandonavam a fé e faziam aliança com nações pagãs vizinhas. Isaías tentava alertar o povo sobre a vinda do Messias. O autor, o próprio Isaías. Jeremias profetizou em Judá durante o bom reinado do rei Josias até o mau reinado do rei Zedequias. O profeta Jeremias foi bastante perseguido pela sua mensagem de repreensão por causa da apostasia da nação, a ponto de ser espancado e aprisionado. O autor, o profeta Jeremias. Lamentações. O mesmo de Jeremias, repreensão ao povo. A tradição judaica atribui a autoria a Jeremias. Ezequiel falava aos judeus na Babilônia no mesmo período em que Jeremias profetizava aos judeus da Palestina e Daniel começava seu trabalho. O autor, Ezequiel. Daniel. Em 605 a.C., Daniel foi levado cativo à Babilônia pelo rei Nabucodonosor e, após revelar o sonho do rei, foi colocado em lugar de destaque no reino. O autor, Daniel. Oséias profetizava para o reino de Israel, contemporâneo de Amós, enquanto a nação passava por abundância de riquezas materiais e declínio espiritual. Enquanto isso, Isaías e Miqueias profetizavam em Judá. O autor, Oséias. Joel. Possivelmente o livro foi escrito durante a infância do rei Joás, sobre a tutela de sacerdotes, na época em que a seca e a praga de gafanhotos devastavam Judá como castigo pelos pecados do povo. O autor, Joel. Amós. Durante os reinados de Jeroboão II e de Uzias,
respectivamente, reis de Judá e Israel, havia avanço militar e prosperidade material, mas era infestado de idolatria, corrupção e opressão contra os pobres. O autor, Amós. Obadias profetizava contra os edomitas, que descendiam de Esaú, irmão mais velho de Jacó, e viviam em guerra contra Israel, que descendia de Jacó. O autor, Obadias. Jonas foi enviado a Nínive para pregar ao povo, porém sua desobediência o leva ao ventre de um grande peixe. O autor, Jonas. Miqueias, enquanto Oséias falava a Israel e Isaías pregava em Jerusalém, Miqueias falava a um povo simples de Judá, em um período de grande injustiça social e de exploração dos pobres pelos ricos. O autor, Miqueias. Naum, os assírios de Nínive haviam se convertido 100 anos antes através da pregação de Jonas. Porém, não passaram os ensinamentos sobre o Deus vivo para a próxima geração, o que fez com que essa se voltasse às práticas de crueldade contra as quais Naum profetizava. O autor, Naum. Abacuque profetizou quando Judá foi invadida pela primeira vez por Nabucodonosor em 606 a 605 a.C., quando Daniel foi levado para a Babilônia. O autor, Abacuque. Sofonias profetizou no reinado de Josias, em uma época de reconstrução em Judá. O autor, Sofonias. Ageu. Provavelmente Ageu retornou a Jerusalém, vindo da Babilônia, com Zorobabel, e incentivou o povo na reedificação do templo. O autor, Ageu. Zacarias, o mesmo contexto de Ageu e de Esdras. O autor, Zacarias. Malaquias, passados 100 anos da reconstrução de Jerusalém do templo, o entusiasmo do povo havia se perdido e até mesmo os sacerdotes haviam se desviado da fé, tornando-se frios e religiosos demais. Mesmo após o reavivamento liderado por Neemias, o povo não entendia que Deus estava insatisfeito com o descaso deles na adoração e na negligência das ofertas, e contra isso Malaquias profetizava. O autor, Malaquias. Novo Testamento. Um resumo breve. Mateus escreveu para todos, em especial para os judeus, né? E por isso a ênfase na genealogia de Jesus, desde Abraão, passando por Davi, além das diversas citações às promessas messiânicas do Antigo Testamento, sendo esse o evangelho com mais citações desse tipo. O discípulo apresenta Jesus como filho de Davi e como rei aguardado pelos judeus. O autor, Mateus. Marcos, ele escreve de Roma para todos os gentios, mas principalmente para os romanos. Retrata Jesus como um conquistador poderoso, mas que, apesar do poder, era também um servo. Autor, Marcos. Lucas, escrito em grego, o evangelho é endereçado a Teófilo e a todos os gentios, em particular os gregos. Apresenta Jesus como o homem perfeito e ideal, como a cultura grega valorizava. Autor, Lucas. João, o evangelho foi escrito para toda a igreja, apresenta Jesus como filho de Deus, enfatizando sua existência desde a fundação do mundo, Cristo como um humano e a unidade com Deus. O autor, João. Atos dos Apóstolos, a Teófilo e a toda a igreja, narra, aliás, o procedimento dos cristãos primitivos baseado no exemplo de Cristo. Conta o nascimento da igreja primitiva. O autor, Lucas. Romanos, a igreja de Roma, composta por gentios e uma minoria de judeus. O autor, Paulo. 1 Coríntios, a igreja de Corinto, uma cidade portuária ao sul da Grécia. Na época, a cidade tinha aproximadamente 650 mil habitantes.
e mais da metade desses era composta por escravos. Seus habitantes interessavam-se por filosofia grega e buscavam a sabedoria, além de serem ligados à religião. E havia 12 templos dedicados aos deuses gregos. Corinto também era conhecida pela religião e pela imoralidade. O autor, Paulo. Segunda Coríntios. A igreja de Corinto e aos cristãos de Acaia, província romana que englobava, ali todo o território da Grécia até o sul da Macedônia. O autor, Paulo. Gálatas, as igrejas da Galácia, povoada por gauleses que habitavam onde hoje é a Turquia. O autor, Paulo. Efésios, a igreja de Éfeso, atual Turquia, que ficava em cruzamentos de rotas comerciais importantes, tornando-se assim um centro comercial, possuía um famoso templo de culto a Diana, deusa romana da natureza e da caça. Autor, Paulo. Filipenses. Filipos era uma próspera colônia romana fundada pelo rei Filipe II, da Macedônia, pai de Alexandre o Grande. Eram poucos os judeus e as sinagogas, uma vez que a cidade era composta principalmente por soldados romanos aposentados. O autor, Paulo. Colossenses. Colossos era uma pequena cidade de que, na época de Paulo, não tinha tanto destaque, mesmo sendo uma cidade comercial. Mas foi lá que nasceu uma igreja jovem que passou a ser alvo de ataques heréticos. Autor, Paulo. Primeira Tessalonicenses. Tessalônica era a maior cidade da Macedônia e a capital da província. Fundada pelo rei Cassandro da Macedônia, a cidade levou o nome de sua esposa Tessalônica, filha de Filipe II e meia-irmã de Alexandre o Grande. O autor, Paulo. Segunda Tessalonicenses. Também se destina à igreja da cidade de Tessalônica, assim como o livro de Primeira Tessalonicenses. Autor, Paulo. Primeira Timóteo. Timóteo era filho de grego com uma judia. Ainda pequeno, aprendeu sobre o Antigo Testamento. E Paulo o considerava seu filho na fé. Timóteo esteve com Paulo durante a primeira prisão do apóstolo. Foi designado para cuidar da igreja de Éfeso. Autor, Paulo. Segunda Timóteo. É uma carta de um missionário experiente para um jovem filho na fé. Paulo enfrentava frio e solidão no cárcere e sabia que a morte estava próxima. Possivelmente, pouco tempo depois, Paulo foi decapitado. O autor, Paulo. Tito. Tito, gentil de nascimento, era excelente ajudador no ministério de Paulo. Líder capacitado, recebeu uma carta que tinha por objetivo corrigir alguns problemas na igreja de Creta, no Mediterrâneo, que havia se degradado moralmente. O autor, Paulo. Filemon, cristão de Colossos, que era dono de escravos. Um de seus escravos, Onésimo, vamos lá, esteve com Paulo e se converteu quando retornou a seu dono. Paulo escreve a carta intercedendo por Onésimo para que Filemon o recebesse como um irmão em Cristo e não como um escravo. O autor, Paulo. Hebreus. Judeus convertidos que tentavam judaizar o evangelho, obrigando os gentios a seguirem as leis do Antigo Testamento. O autor, desconhecido. Tiago. Para judeus convertidos entre todas as ações, possui uma linguagem bem judaica. Autor, Tiago. Primeira Pedro. A carta foi escrita aos cristãos perseguidos por todo o mundo. Autor, Pedro. Segunda Pedro. A carta foi escrita a todos que professam a fé em Cristo. O autor, Pedro. Primeira João. Cristãos, mas sem especificar de qual região. Autor, João. Segunda João. A senhora eleita e a seus filhos, que pode ser realmente uma senhora e sua família, ou a igreja e os membros, ou até mesmo as duas coisas. Autor, João.
Terceira, João. A carta foi endereçada a Gaio. Autor, João. Judas, todos os cristãos alertando para que não caíssem em apostasia. Autor, Judas. Apocalipse. Apocalipse é uma revelação dada por Jesus através de João aos cristãos perseguidos quando as autoridades romanas impunham aos cristãos o culto de adoração a César, imperador. Autor, João. Pois bem, este é um breve resumo para você ficar por dentro do que fala aí os livros, né? E aqui é a missionária Rosa Dias. Eu te agradeço por ter ouvido ou assistido a este pequeno resumo, né? Esse breve resumo dos livros da Bíblia para maior conhecimento nosso, né? Buscai o conhecimento no Senhor, isso é muito importante, né? E fica aí meu forte abraço. Se você puder, compartilhe, né? Para esse povo que quer saber da palavra do Senhor. E se também puder, se inscreva, mas fica à vontade. Aqui esse canal tão somente é para divulgar o nome do eterno Senhor Jesus Cristo, maravilhoso nosso Salvador.